Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui, vamos dar início. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os inúmeros sintomas aí da fibromialgia, né? E o tratamento utilizando em especial o método VOA, né? O método VOA, para quem ainda não ouviu falar, para quem não conhece ainda, é a integração de 3 terapias, né? É a integração da ventosa terapia, o ozônio medicinal com a acupuntura. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Rose Landim, sou fisioterapeuta, acupunturista e ozonioterapeuta. E atualmente eu estou estruturando um mega evento que vai ter agora no dia 14 de outubro. E eu vou compartilhar com vocês as maravilhas do método VOA. Isso mesmo, muito obrigada, Dora. Perfeita combinação, as 3 terapias, realmente os resultados são fantásticos. E por isso que eu quero compartilhar com todo mundo, né? Então, olha, pessoal, eu estou trabalhando com muita dedicação nesse projeto e espero levar esse conhecimento para muitos profissionais de saúde, assim como eu, né? Assim como eu, que desejam ajudar o maior número de pessoas e estar também em outro patamar, né? Em outro patamar de resultados. Agregar mais valor aos tratamentos, né? E aumentar esse ticket médio que a gente precisa aí no consultório, ter um movimento de paciente, né? Então, eu vou convidar vocês para estarem presentes agora, daqui 15 dias, no dia 14 de outubro, nós vamos fazer uma mega surpresa, um mega treinamento do método VOA, e quem estiver participando vai ter algumas surpresas, vai ter algumas condições que a gente não sabe se vai permanecer. E esse evento vai ser 100% online e 100% gratuito. George, precisa de fisioterapeuta para trabalhar com ozônio? Então, é assim, no caso aí a gente está fazendo o treinamento por enquanto, né? A gente está falando em curso por enquanto. Agora, a questão de trabalhar com ozônio é preciso primeiro fazer o curso. Você já tem um curso de ozônio? Bom, se você não tem ainda, dá uma olhadinha lá no site, que é o www.ozoniopuntura.com.br, tá? /lançamento, ou seja, lancamento. E lá você se inscreve para participar do nosso treinamento, que vai ser no dia 14, tá? E aí no dia 14, quem tiver presente, como eu acabei de falar, vai ter algumas surpresas, algumas condições ainda que eu não posso dizer por enquanto. Muito obrigada, Alice. Conto com você também no dia 14, Ana Paula Bispo, que já tá dentro, é isso mesmo. Dia 14 vai ser bem bacana, eu tô me dedicando bastante. Doutor Daniel, muito prazer em você estar aqui com a gente também. Tá convidado dia 14 para participar desse treinamento, desse evento, né? E aí vai ter bastante surpresa aí pra gente sobre esse curso que a gente está lançando. Então, pessoal, agora, vamos começar então a abordar um assunto que muito nós encontramos aí no dia a dia no consultório. Eu, por exemplo, ontem atendi 2 pacientes com a síndrome da fibromialgia, né? Então hoje eu pensei, né? Hoje eu já estava com essa live programada e ontem duas pacientes, né? Já para eu dar um exemplo bem fresquinho, digamos assim, né? Para vocês. Foram 2 pacientes no mesmo dia com o mesmo diagnóstico ocidental, né? Um diagnóstico de fibromialgia, porém com síndromes diferentes. Muitas sintomatologias parecidas, mas o tratamento para a medicina chinesa diferentes, né?
O que tem em comum, o que teve em comum nas duas foram as contraturas musculares, né? Boa noite. Quem pode aplicar ozônio? Então, Silvana, quem pode aplicar ozônio é assim, o ozônio é um curso livre, tá? É um curso livre. Para quem gostaria de aprender o que é ozônio, pode participar. Só que tem alguns conselhos de classe que exigem eles têm algumas normas. Por exemplo, o conselho, o Corém, o COFEM, eles exigem que tenha pelo menos 120 horas para executar aí o trabalho com ozônio, né? Mas ainda não é, a ozonioterapia ainda não é uma terapia reconhecida, né? Então não tem ainda as normatizações bem claras. Por quê? Porque é dividido às vezes por vias de aplicação. Tem profissão que pode fazer as vias mais invasivas. Outras profissões não, aí o terapeuta vai trabalhar com outras vias, né? Então isso depende bastante. Então é isso, é um curso livre, porém alguns conselhos de classe exigem determinadas número de horas ou restrição em algumas vias de aplicação, tá? O fisioterapeuta, ele pode aplicar ozônio, né? Isso já é sabido, por conta de que a ozonioterapia está dentro das práticas integrativas, tá? Mas isso é um assunto que a gente pode abordar depois também. Lá no meu curso a gente vai comentar sobre esses detalhes, né? Então vamos lá. Respondido, Silvana? Então, é o que eu estava falando em relação à formação acadêmica. Muitos profissionais de saúde têm utilizado o ozônio, tanto enfermeiro como fisioterapeuta, enfim, diversas profissões aí na saúde já utiliza, mas voltando a informação, é um curso livre que ainda não está muito claro as normas, as normatizações. Mas se você me perguntar sobre a minha opinião, eu digo que o fisioterapeuta, ele, né, pode fazer, o enfermeiro, a pessoa que cuida, que tem um curso de acupunturista, de acupuntura, enfim, isso está bem relativo agora nessa parte mais jurídica, ok? Boa noite, Meire Castro Bento, boa noite, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Como eu estava falando com vocês, ontem eu atendi 2 pacientes com fibromialgia, né? Isso é bem comum no nosso dia a dia na acupuntura, na ozonioterapia, na fisioterapia. É bem comum termos pacientes aí com essa síndrome, né? E aí a gente procura agregar mais terapias para poder ajudar diante de inúmeros sintomas que os pacientes costumam apresentar, né? Então, o que é a fibromialgia na medicina ocidental, né? O que a gente aprende na fisioterapia ou quem fez a enfermagem, enfim. A fibromialgia é uma inflamação no tecido conjuntivo, né, que tem alguns sintomas como dores por todo o corpo. O que é o tecido conjuntivo? Vai ser os músculos, tendões, articulações, tudo isso vai ser acometido e vai dar aquele impacto de dores devido a essas inflamações. Só que na fibromialgia a gente nota que vem acompanhado de questões emocionais. Muitas pessoas até se perguntam o que veio primeiro, as questões emocionais que somatizaram e deu a consequência de dores pelo corpo, e também as dores no corpo, que também vai impactar em problemas emocionais. Então vira um círculo aí, né? Então, o que a gente tem na medicina ocidental? Em princípio, a pessoa
o indivíduo começa a sentir muitas dores e vem acompanhado com insônia, a questão de ansiedade ou de pânico, ela vai recorrer no médico, né? Ela vai no médico, qual médico que dá o diagnóstico da fibromialgia? O reumatologista, né? Ela vai ter o reumatologista vai fazer uma minuciosa avaliação, palpação nos pontos de dor, e ali ele vai juntar as informações de sintomas da pessoa e vai diagnosticar ou não a fibromialgia. O que o paciente relata normalmente, o que tem em geral é a dor difusa, persistindo por mais de 3 meses. Geralmente os quadrantes, que é a parte de cima do corpo da pessoa, a parte de baixo, o lado direito e o lado esquerdo. E um dos 3 segmentos da coluna vertebral, ou de cervical, ou de torácica, ou de lombar, se persistir doer depois de 3 meses. E ainda tem a apresentação de... Deixa eu ver aqui a pergunta. Que eu estou falando ainda o que é a fibromialgia. E a Dora perguntou: sou ozonoterapeuta e habilitada em ozonoterapia na odontologia. Muito bem, parabéns, é isso mesmo. Na área de odontologia também é muito utilizado a ozonoterapia, né? E tanto a ozonoterapia como a terapia neural, né, que é bem associada os dois. Então vamos lá. Além dessa síndrome que eu já comentei, tem ainda a apresentação de pontos dolorosos que estão por todo o corpo, que se fosse uma síndrome miofacial seria trigger points, né, que são pontos gatilhos ativos. Só que a fibromialgia não, são pontos dolorosos crônicos, que aí se dá o nome de tender points. Então a pessoa ela vai ter de 11 pontos a 18 pontos doloridos. Quando o reumatologista faz a avaliação para diagnosticar, ele vai palpar esses pontos que estão em determinados músculos, estão distribuindo nos músculos do corpo, a maioria na paravertebral, tá por todo o corpo, mas tem bastante na paravertebral. E ele vai colocar mais ou menos uma palpação de uns 4 quilos, né? Bem doloridinho, para quem tá com dor, então, né? E aí ele vai fazer a palpação desses pontos. Se esses pontos estiverem sensíveis e ativos, já é um indício de que a pessoa tem a fibromialgia. E diante desse contexto, a gente vai ouvir ainda do paciente que ele vai sentir vai ter mais sintomas, né? Que além da dor difusa por todo o corpo, né? De articulação, músculos, de tendões, ele vai ter dores, essas dores articulares e nos tendões, vai ter a sensação de fadiga crônica, né? Ele vai ter os distúrbios do sono, que 80% de quem tem fibromialgia tem distúrbios do sono, ou sono não reparador, ou insônia, né? Aquelas insônia intermitente ou no início da noite com dificuldade. Sim, o método VOA vai ter agora o lançamento dia 14, Dora. Dia 14 pode se inscrever lá, que lá a gente vai mandar as informações para você, tá? Em princípio vamos fazer online, tá? Esse curso ele vai ser online, em princípio. Seja muito bem-vinda. Então, continuando os sintomas da fibromialgia, ele vai ter a sensação de fraqueza, né? Um desânimo, né? Ele tem uma letargia, que a gente chama, né? Aquele desânimo, não tem vontade de realizar as tarefas, né? As atividades de vida diária. Então, ele vai também sentir cefaleia dos diversos tipos de dores de cabeça. E também impacta no intestino, vai ter constipação, né? Ou a síndrome do cólon irritável. Então, é uma síndrome com bastante
bastante sintomas, né? E ainda, dentre todos esses sintomas físicos, vem acompanhado do quê? Do desequilíbrio emocional, que é a depressão, a ansiedade severa, a irritabilidade, tristeza, né? A labilidade emocional, que é a alteração de humor, né? Agora, se eu falar da visão da medicina chinesa, porque aqui o método VOA, a gente vai ter uma parte que vamos falar da medicina ocidental, né, que é a nossa medicina, e a outra parte pela visão da medicina chinesa, pela medicina oriental, já que nós vamos tratar com as terapias combinadas, né? Então, agora, na visão da medicina oriental, a fibromialgia ela já tem outras diferenciações, né, para a gente poder tratar. Tem um ditado que diz: aonde não tem fluxo de Qi, tem dor. Ou seja, onde tem estagnação de energia e de sangue, tem dor. E o fibromialgico, ele é estagnado, né? Tem algumas síndromes, porém, se você olhar até mesmo em alguns artigos falando sobre atividade física para fibromialgia, você vai associar isso, que você precisa de ter o livre fluxo de Qi, você tem que ter o movimento para você colocar a circulação para funcionar, né? E você, tendo uma circulação melhor, você vai gerar mais os neurotransmissores, né? As serotoninas, enfim, o que para o fibromialgico às vezes tem deficiência. E eu vou destacar aqui para vocês algumas desarmonias. Eu sei que tem acupunturista vendo e sei que tem não acupunturista vendo. Então eu vou procurar não mergulhar muito na medicina chinesa. Eu vou tentar deixar o mais simples possível. Mas eu tenho na medicina chinesa, para eu tratar a fibromialgia, eu tenho algumas diferenciações. O meu paciente, quando ele relata que ele tem dor em peso, eu vou pensar que ele pode ter uma umidade. Aí eu preciso de um tratamento específico para drenar a umidade. No curso nós vamos tentar falar sobre como você vai diferenciar essas síndromes, né? E na medicina chinesa, essa umidade, ela significa que entrou um patógeno, que é a umidade em si, né? Que é a síndrome Bi. Quando entra o patógeno, você tem por umidade ou por vento. Então, as síndromes serão diferentes uma da outra. As características de dor vão ser diferenciadas. Quem tem umidade, o patógeno umidade, vai ter mais dor em peso, tá? Peso nas pernas, peso no corpo, um inchaço, né? Vai se sentir demasiado, né? E agora, quem tem já por vento vai ter a dor migratória. O que é uma dor migratória? É uma dor que começou aqui na minha cervical e aí radiou lá para minha torácica. Eu tenho uma dor que caminha, o paciente ele refere isso. Eu tenho uma dor que ela caminha, então é uma dor por vento. Então eu já tenho, a minha conduta já vai mudar, não vai mais ser drenar a umidade, e sim expelir o fator patogênico, o vento, né? Que a gente aí vai ter os pontos para fazer isso, para fazer essa função, né? E tem uma outra, eu escolhi 4 síndromes: a umidade, o vento e a deficiência de Qi sangue. Como que é o paciente que tem deficiência de energia e de sangue? É um paciente letárgico mesmo, é um paciente que sente muito cansaço, né? Você vai notar assim que ele fala assim: eu tenho dor, quando eu tenho dor eu vou deitar, eu vou dormir, eu não faço mais nada. É aquele que tem aquela dor incapacitante, né? Limitante.
Então, tem alguns outros sintomas para a gente falar, que eu não quero me estender muito na síndrome, e que vai nos direcionar ao tratamento, né? E eu tenho uma outra que é a mais comum, essa síndrome é a mais comum, que é por estagnação de Ti do fígado, Ti e sangue do fígado. Então a pessoa apresenta algumas queixas, por exemplo, a irritabilidade, as tendinites, né, as bursites, né? Então isso nos leva a crer que a pessoa tem uma estagnação de Ti e sangue. Então se ela tem esse tipo de síndrome e você perceber que tem estagnação, que é uma pessoa que não tem o movimento, ela acorda de manhã, tem a rigidez matinal, que aí com o movimento ela começa a melhorar, né? Ela vai melhorando, então você já vai pensar, ela tem estagnação do Ti do fígado. E aí eu vou precisar de alguns tratamentos, alguns pontos para desestagnar essa energia, né? Que é tranquilo, que eu vou passar hoje para vocês algumas dicas para quem não é acupunturista, tá? Já para poder melhorar seu paciente. Então, como a pessoa que tem fibromialgia também tem uma questão de neurotransmissor, né? Uma deficiência de serotonina, esse movimento vai fazer com que essa pessoa melhore a produção de serotonina. Ainda a questão do intestino, né? Como o intestino também ajuda na produção de serotonina, a gente vai olhar para o intestino desse paciente para poder também fazer movimento no intestino e melhorar esses sintomas que ele apresenta, né? Como o síndrome do cólon irritável, né? É uma questão bem comum. E agora eu quero começar aí com algumas dicas de pontos. Eu não sei como que tá para vocês aí a explicação. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso começar a dar as dicas. As dicas que nós vamos fazer aqui é sobre o método VOA, né? A gente vai falar sobre a acupuntura no tratamento de fibromialgia, algumas dicas de ponto, também da ventosa terapia, também do ozônio. O que eu faria com o ozônio nessa pessoa? Partindo então do princípio, já que não tem perguntas, partindo-se do princípio que eu tenho um paciente que tem